A Conferência Inspire Online apresenta o pastor Carlito Paes, pastor líder da Igreja Batista da cidade em São José dos Campos, São Paulo, e fundador da rede de igrejas da cidade, da Rede Inspire e do Grupo Propósito de Serviços Ministeriais, que reúne diversas organizações. Ele é bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, no Rio de Janeiro, e mestre em teologia. Atua como palestrante internacional sobre liderança. É autor de mais de 30 livros, sendo um deles a obra Uma Igreja Família. Para a nossa 9ª e última palestra dessa conferência, vamos receber o que Deus vai falar para nós através da vida do pastor Carlito Paes. Maravilha! Que coisa boa estarmos juntos. Estamos durante todo este dia na conferência Inspire Online. Que bom que você está aí com a gente. Isso diz muito sobre você. Diz sobre os seus valores, sobre o que você está vivendo e, sobretudo, o que você está buscando para este novo tempo, o que nós chamamos de um novo normal. Nós não sabemos exatamente o que vai acontecer, mas temos as tendências que, com sabedoria e bom senso, vamos fazendo as leituras, para assim vivermos esse novo tempo de Deus, que vem, claro, com muitos desafios, mas nós sabemos que não estamos só. Querido pastor, pastora, líderes de todo o nosso país, profissionais liberais, não estamos só. Nós temos um Deus que é Pai, cuida dos seus filhos. Nós temos a presença de Jesus momento a momento, Ele que é o nosso Salvador e Senhor, Ele é Rei e Ele tem soberania e governo e tudo está debaixo dos seus pés. Nós temos o Espírito Santo que é Deus em nós e o Espírito Santo traz a mim e traz a você sabedoria, criatividade, discernimento, ensino, força para vencermos. E temos a alegria de sermos igreja, a igreja do Senhor Jesus. Mesmo neste tempo, ela é igreja. E a igreja tem uma palavra da fé, tem uma bússola, uma âncora que nos guia. Então não se sinta só, não se sinta perdido. Os céus estão ao seu favor. Deus trouxe ao meu coração para esta última plenária da Conferência Inspire Online uma palavra: avance de forma imparável. Avance de forma imparável. Quando nós estamos vivendo um tempo de crise, a grande questão não é chegar. A grande questão é não ficar parado e avançar. Então você foca no progresso, você foca no movimento. Como líder para a sua vida pessoal, familiar, sua empresa, você pastor, nós focamos no movimento. A igreja é uma força em movimento, então você não pode estar parado, você não pode estar acuado, com medo e com isso imobilizado. Você tem que estar avançando. A Conferência Inspire Online traz para você uma palavra de encorajamento, de envolvimento para que você possa abraçar Deus, Jesus, o Espírito Santo, a palavra, a igreja, e nesta palavra da fé se movimentar. Agarre essa palavra e se movimente em direção ao que Deus tem para a sua vida. E a Bíblia, ela é a âncora, ela é o martelo, ela é o norte, ela é a bússola. E no Salmo 112, verso 7 diz: não temerás más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. Então, como eu disse, nós temos as tendências. Podemos fazer as leituras da tendência, mas sem uma pressão de que temos que saber tudo, temos que todas as respostas. Não, eu não sei. Mas com sabedoria e bom senso, eu faço as leituras das tendências e me preparo à luz da palavra de Deus. Mas eu estou seguro, o justo não teme más notícias. Vença o espírito do medo. O seu coração está firme, está inabalável, confiante no Senhor, porque há soberania. E nós somos o povo que acredita na soberania de Deus. Romanos capítulo 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, Deus está no governo, dirigindo todas as coisas e, com isso, a paz. Sirvo como pastor desta igreja. Este mês
vai completar 24 anos. Fui pastor adjunto 2 anos, fui pastor interino 6 meses e já vai para 22 anos que sou pastor líder aqui na igreja e 24 que compõem o ministério. Quando cheguei em São José, a igreja tinha 620 membros, era uma boa igreja, mas uma igreja que ainda não tinha se despertado para um avanço, para um crescimento, além das suas paredes. A sua realidade não pode ser o seu limite. Você precisa acreditar que há algo mais, que há algo maior. Isso não tem a ver simplesmente com estrutura. A igreja da cidade tem um lindo campus principal, tem várias organizações e ministérios, mas a igreja é muito mais do que isso. Ser igreja é entender que Deus nos chamou para, a partir de onde estamos, fazermos diferença aonde formos. A igreja é uma força em movimento, o Eclesias é os chamados para fora. Então, a despeito do tamanho da sua igreja, a despeito das circunstâncias que estamos vivendo no Brasil e no mundo para esse novo normal, algumas coisas mudarão para sempre, mas sabemos que Deus age em todas as coisas. Então guarde esses 2 textos aqui na introdução desta palavra para a sua vida e para o seu ministério. O Salmo 112:7, que você não teme más notícias, você não é acuado pelo medo, e de que você crê na soberania de Deus, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que são chamados, eleitos para um propósito, Romanos 8:28. Então, vamos viver esse tempo. O tempo que estamos vivendo, eu não queria estar vivendo, eu não orei por isso, eu não queria isso, eu não esperava isso. Porém, é um momento estratégico na história. Se Jesus não voltar, daqui a 100 anos, os historiadores vão estar falando do que aconteceu nessa pandemia que parou o mundo, que gerou novos hábitos e que mudou realidades. Então, nós não podemos fugir dessa realidade, vamos nos reinventar como líderes, vamos nos reinventar como igreja e vamos viver em direção daquilo que Deus tem para nós. Certos de que Deus não muda, o Espírito Santo não muda, Jesus não muda, a palavra não muda e a igreja não muda, mas as estratégias da igreja precisam mudar, os métodos da igreja precisam mudar. É um tempo de você não se apegar a nome, não se apegar à estrutura, não se apegar à cultura, estar aberto ao professor Espírito Santo de Deus para que Ele te ensine e te leve a um lugar onde você ainda não chegou. Tudo que Deus tem para a minha vida eu quero receber. Tudo que o Espírito Santo de Deus tem para a minha vida, a minha família, o ministério da igreja que sirvo como pastor, eu quero receber. E que isso seja também sobre toda a nossa rede de igreja da cidade, rede Inspire de igreja, e sobre a igreja evangélica brasileira e sobre todos aqueles que também acreditam que Deus está fazendo algo novo. Há uma grande colheita se manifestando. Eu creio de fato nisso. Então, é um momento estratégico de convergência na história. Então eu creio que, como está em Atos capítulo 13, 36, tendo, pois, Davi servido ao propósito de sua geração, adormeceu. Quer dizer, Davi só morreu depois que cumpriu os propósitos de Deus. Que eu e você estejamos assim também. Nós vamos morrer, não estamos com pressa, vamos morrer. De Covid ou não, é uma realidade, 100% das pessoas morrem, querido pastor, mas nós sabemos que podemos, nesse tempo, fazer história, cumprir os propósitos de Deus para esse tempo e só depois disso, então, partir, mas ter a certeza de que deixamos um legado. Então, mova-se em direção ao novo de Deus. E então, a questão é, se a melhor definição de amor é tempo e o melhor tempo é agora, independente de eu não saber o que vai acontecer amanhã, quais são os princípios e atitudes que vai fazer eu avançar de forma imparável, independente de eu saber detalhes do futuro. Anote aí 10 princípios para avançar de forma inabalável para este novo tempo. Desenvolva. Primeira coisa, doutrina saudável. Doutrina saudável. Tito 1:9 está escrito: apegue-se firmemente à mensagem fiel, de maneira que foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e refutar os que se opõem a ela. Então, você não pode edificar uma igreja saudável com doutrina ruim. Então, a primeira coisa para o novo normal é uma inabalável confiança da doutrina que eu creio. Como eu creio, por que eu creio
E ela vai ter esse instrumento, ela vai ser como uma espada que divide. A palavra que eu creio que é a doutrina que se mantém em pé e estabelece então um alicerce para o edifício espiritual que se chama igreja, ele não só é um instrumento para encorajar, como também para refutar o que é o ensino errado. Então, para o novo normal, tenha uma doutrina saudável. Ela vai te sustentar para tudo que Deus vai construir na sua vida e ela vai refutar, ela vai afastar tudo aquilo que não serve. Então, a Bíblia é esse instrumento. Nesses tempos que Jesus está voltando e cremos na volta de Jesus, não são só pandemias que marcam esta era, é também desvios da palavra de Deus, é gente torcendo as Escrituras, é gente se distanciando das Escrituras, são pessoas não acreditando na inerrância da Bíblia Sagrada, são pessoas que estão desviando-se da doutrina da fé, como Paulo. Ele ensinou lá em Atos, quando ele se despediu de Éfeso, ele disse, minha maior tristeza é que depois que eu sair daqui, alguns virão e torcerão a verdade. Então, para esse novo momento, seja um líder, um homem de negócios, seja um pastor, seja uma pastora, uma líder, seja um profissional que tenha uma doutrina saudável, inabalável na palavra de Deus. Aí você vai avançar com segurança, porque, repito, você não pode edificar uma igreja saudável com doutrina ruim. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, jamais passarão. O modelo geopolítico que temos hoje vai passar. Muitas coisas de cultura vão passar, governos vão passar, mas a palavra de Deus permanecerá. Segundo, para avançar de forma inabalável para este novo tempo, desenvolva uma espiritualidade contagiante. Segundo, uma espiritualidade contagiante. Efésios capítulo 5, 19 a 20, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, independente de como vai ser, seja uma igreja alegre, vibrante, gritos de alegria, diz o Senhor no Salmo de número 20, verso 5. Porque, independente das circunstâncias, igrejas mornas não vão tocar as pessoas. Líderes mornos não vão tocar a vida das pessoas. Então, tem uma vida alegre, vibrante, satisfeita em Jesus, que celebra a vida e contagia todos que estão ao redor. Então, viva com gritos de alegria. Tenha uma espiritualidade contagiante. Então, os detalhes de como será amanhã, nós vamos estar com o Espírito Santo lá, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, 3 anos, ou até a nossa partida, ou até a volta do Senhor. Mas lá nós temos que estar com uma espiritualidade contagiante, nós temos que estar fervendo no Espírito Santo, nós temos que estar transbordando de alegria com salmos, cânticos espirituais. O nosso culto deve parecer uma celebração sempre, como um festival e não como um funeral. Porque a alegria do Senhor, a nossa força é. Então entenda isso. Por isso que aqui na Igreja da Cidade, nos nossos ministérios, nós temos inclusive um ministério com bandeiras. É um ministério Ruá, porque nós celebramos a presença. Quando o rei está presente, há saudação, há trombetas, há anunciação. As nossas celebrações, o Rei dos Reis está presente. Então, não faça uma celebração que pareça um funeral. Fazemos uma celebração que, de fato, condiz com a presença de um grande rei. Terceiro, para avançar de forma inabalável para este novo tempo, desenvolva identidade de família. Efésios capítulo 1, verso 5, veja aí na sua Bíblia. Aparece aí no seu vídeo. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o quê? O bom propósito da sua vontade. Nós não estamos perdidos, como eu falei, porque temos identidade de filho de quem nós somos.
A igreja não é um supermercado de gente. A igreja é uma família espiritual para pertencer. Efésios 1,17, peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso que Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação e de pleno conhecimento dele. Então esse Deus Pai que está no controle e na soberania de todas as coisas, o que ele faz? Ele traz esses dois benefícios. Ele conduz a sua igreja família, te conduz como filho, porque você não é um órfão, você é um filho amado de Deus. Abba está presente. E presente, ele te guia em sabedoria e em revelação. Não precisamos adivinhar o futuro, porque há uma palavra de Efésios 1,17 que promete a mim e a você, querido líder, que o Deus Pai vai te trazer sabedoria para as decisões na terra e vai te conduzir em revelação, de glória em glória, de glória em glória. Você não vai andar perdido, você vai andar em direção rumo ao destino profético que Deus tem para você e para a sua igreja. Porque ninguém vai estabelecer algo grande, abundante, com base na escassez da orfandade. Temos que entender que há um plano de Deus para uma família. Se Deus é Pai, Ele tem uma família aqui na terra, composta de irmãos e irmãs, irmãos mais velhos e irmãos mais novos. E nesta abundância eu vou viver satisfeito no Senhor. Quarto, para avançar de forma inabalável, para este tempo, desenvolva visão clara de destino. Visão clara de destino. Esta é a quarta característica para esse futuro. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 5, foi Deus que nos preparou para este propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que há de vir. Olha só que coisa maravilhosa. Receba essa palavra da fé aí, querido, que está me acompanhando. Você tem uma visão clara de destino, então por isso você é um líder imparável, você está inabalável, você faz parte de um reino, Basileia, um reino de Deus inabalável. Então, Deus nos preparou para esse propósito, deu-nos um Espírito, o Paráclito, o Consolador, que Ele testifica a nós o que há de vir. Você não precisa saber detalhes do futuro, porque você já sabe, num plano maior todo, que no futuro você já venceu. Somos mais que vencedores. A igreja vence, então seja imparável nessa palavra da fé. Você não teme as más notícias, você não é parado pelas circunstâncias. Você está muito acima da economia, você está muito acima do mercado, você está muito acima do governo. Tudo isso vai passar, mas a palavra de Deus, a igreja de Jesus e o reino de Deus permanecerá. Marcos 8, 25, mais uma vez Jesus colocou a mão sobre os olhos do homem e então os seus olhos foram abertos e sua vista foi restaurada. Olha aí, aparece aí no seu vídeo, e via tudo claramente. Quando Jesus curou o cego, que tinha perdido a visão lá em Betsaida, na Galileia, pela segunda vez Jesus orou, até que ele tinha visão perfeita. O Senhor quer que você tenha uma visão perfeita, clara, para ir em direção ao seu futuro. Não é saber detalhe do como será, mas a convicção de quem estará com você. Isso fará toda a diferença. O Senhor está contigo. Avance de forma inabalável. Quinto, para avançar de forma inabalável para este novo tempo, você precisa de missão apaixonante no coração. Atos capítulo 4, verso 20, como Pedro e João disseram, pois não podemos parar de falar do que temos visto e ouvido. Querido, há uma visão apaixonante, você é chamado. Você não está simplesmente na vida cristã, trabalhando num emprego, numa empresa, numa igreja. Há um chamado muito maior, independente da sua profissão, independente da sua idade, independente da sua ocupação. A vida na terra é breve, curta, temporária e passageira. Quando você tem a visão clara de uma missão apaixonante, quando você acorda, ela agarra você. Não é você que pega a missão, ela pega você. Você responde sim ao seu chamado. Parabéns por dizer sim. Olhe ao redor, quantas pessoas foram abençoadas pelo seu sim, quantas pessoas se casaram pelo seu sim, quantas pessoas se reconciliaram pelo seu sim, quantas pessoas receberam emprego pelo seu sim, quantas pessoas tiveram uma profissão pelo seu sim.
Quantas pessoas encontraram a salvação em Jesus pelo seu sim? Então tenha isso como uma missão apaixonante, não simplesmente como uma ocupação e profissão. Você não foi feito para construir carros, você não foi feito para construir avião, você não foi feito para ser simplesmente um profissional liberal. Você é um filho amado de Deus que recebeu um chamado para uma missão e você disse sim, e agora, a despeito das circunstâncias, você está atravessando um tempo de deserto, mas tempos de deserto são pedagógicos, são terapêuticos. Tempo de deserto tem vida, porque no deserto tem vida. Se você nunca foi num deserto, vá no deserto e veja que lá tem vida, tem uma vida diferente, mas tem vida. Então, se você está atravessando um deserto, você não está na morte. Atravesse e marche, porque lá na frente Deus tem oásis para você, em nome de Jesus. Então, viva essa missão apaixonante, como Pedro e João. Não pare de falar do que Deus tem feito, do que você tem visto e ouvido. Deus não está imóvel lá no céu, Ele está aqui na terra pelo seu Espírito, pela sua igreja, pela minha vida, pela sua vida, atuando e transformando realidades. Creia nisso. Então, viva a sua missão. Viva a sua missão de uma maneira, sabe o quê? Que você possa morrer por ela. Como diz Charles Swindoll, uma visão que não custa nada, não leva a lugar algum. Então tenha uma visão que você esteja disposto até morrer por ela. Sexto, para avançar de forma inabalável para este novo tempo, desenvolva equipe saudável nas emoções. Filipenses capítulo 4, 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e em ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Isto é, Paulo está dizendo, troque a ansiedade pela oração. Neste tempo, então, troque a ansiedade pela oração e veja os seus negócios crescerem, veja o seu ministério crescer. Então é uma questão de escolha e de atitude. Faça escolhas de cura. A escolha de cura é não cair na murmuração, não cair no medo, não cair na ansiedade. Diz Paulo, não esteja ansioso por coisa alguma, nem pelo mercado, nem pela economia, nem pelo emprego, nem pelos estudos, nem pelo dinheiro, nem pela igreja, nem por seu ministério. Por nada, nada. É tempo de boas notícias. Troque, faça um shift na sua mente, faça uma metanoia na sua mente, trocando murmuração por oração, trocando medo por fé, um espírito de coragem e de ousadia. Sétimo, para avançar de forma inabalável para este novo tempo, desenvolva motivações vocacionais bem ajustadas. Eu sei quem sou em Cristo Jesus. O tempo todo tem pessoas que ficam me falando coisas que eu devo fazer. Eu ouço, oro, mas se Deus não me mandou fazer, eu não vou fazer porque eu estou certo da minha vocação. Por exemplo, respeitando a todos que têm chamado para a política partidária. Uma coisa é você exercer política na cidadania, outra coisa é na partidária, filiação e disputar um cargo eleitoral. Eu já fui convidado para ser vereador, deputado, vice-prefeito. Nessas eleições que vão vir esse ano já me convidaram também, mas eu estou convicto. Você tem que saber o que Deus quer de você e para você. Estar no centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro da terra. Então mantenha a sua vocação muito clara. Filipenses 3:8. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, e cujo nele perdi todas as coisas. Eu considero como esterco para ganhar a Cristo. Então tenha bem claro as suas motivações vocacionais. Não viva na expectativa do outro. Não viva na expectativa do que alguém quer que você seja, mas sim esteja atento a ouvir a voz do céu, porque você, como cristão, não ouve vozes, você ouve a voz do céu, e então se dispõe a caminhar em direção a este chamado. Aí você não tem confusão e nem perdição, você tem segurança e realização. Oitavo, para avançar de forma inabalável para este novo tempo, desenvolva recursos maximizados para a realidade. Efésios capítulo 5:16 está escrito, Paulo, aproveitando ao máximo cada oportunidade porque os dias são maus. Pastor, olha para cá, líder, empresário, todos os recursos são limitados, sempre, sempre. Recursos sempre são limitados numa organização. Mas você não anda por recurso. Rick Warren, que também nos ministrou nessa conferência Inspire Online, ele diz que
Quando uma igreja ela cresce muito e fica muito próspera, acabam os dias de criatividade, porque às vezes o dinheiro que pode comprar as coisas inibe a criatividade. Então não pense que você está no interior, porque você é uma igreja pequena, porque você tem uma empresa pequena, porque você é um líder que não tem tantos contatos. Deus vai dar os 5 pães e 2 peixes que você precisa. Deus quer que você faça, a partir da sua realidade, o milagre que Ele quer manifestar na sua vida. Então, não se sinta menor. Grandeza tem a ver com atitude e não apenas com números. Isso é muito importante, você tem que maximizar agora. Veja, em matéria de tempo, de recursos tecnológicos, de recursos humanos, de realidades e experiências, tudo que você tem para que você coloque diante do altar do Senhor, Ele venha com a sua bênção e multiplique a partir da realidade que você está. Mas enfim, os dias são maus, a despeito da pandemia, porque o mundo jaz no maligno. Porém, nós somos aqueles que aproveitam todos os recursos do céu na nossa vida na terra. Amém? 9º e penúltimo. Para que, de fato, você possa viver, avançar de forma inabalável, você precisa de estratégias bem definidas para o momento. As melhores estratégias são as que Deus vai dar para agora. Tenha pães frescos e não pães velhos. Atos 20, 13. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim, tinha ele determinado, tendo preferido ir a pé. Este episódio fala dos últimos dias do ministério de Paulo, lá na Ásia Menor, na cidade de Éfeso. Lá ele viveu 3 anos, abriu uma empresa, se tornou um missionário, também empreendedor e dono de um negócio. E terminou o tempo que ele iria ficar ali. Ele tinha que ir para Jerusalém. Aí ele escolhe, ele poderia ir de barco, ele ia até um pouco mais rápido, mas o barco pequeno, ia ter pessoas para conversar e dar atenção. Ele preferiu ir a pé. Aí ele foi com seus discípulos, os seus presbíteros, de Éfeso até Mileto. E naquele último contato, com certeza, ele teve conversa, ele teve discipulado. Em suma, Paulo escolheu uma estratégia. Qual é a melhor estratégia para você? Você vai reabrir as celebrações? Como você vai fazer? O Brasil é muito grande, a sua realidade na sua cidade, no seu estado, é específico. Não se deixe guiar pela opinião dos outros, mas ore a Deus, converse com as pessoas e veja na sua realidade o que é melhor para você, independente do que vai acontecer no todo. E por último, termino aqui, para que de fato você possa avançar de forma inabalável, edificando a sua vida, sua família, seu negócio, seu ministério, a igreja do Senhor Jesus, para este tempo, prioridades previamente definidas. A grande questão é fazer da coisa principal a coisa principal da coisa principal. Lucas capítulo 12, 23, disse Jesus: a vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que roupas. Então, o que Jesus está nos ensinando aqui? Definir prioridades. A vida é mais importante do que eu como. E a minha vida, o meu corpo, é mais importante que a minha roupa. Por quê? Eu vivo sem essa jaqueta, sem essa calça, sem essa camisa, mas eu não vivo sem o meu corpo. Qual é a sua prioridade? Você tem que definir. Prioridade de pessoas, prioridade de ministérios, prioridade de família. Quando você confunde isso, então, por isso Jesus diz lá em Mateus 6, 34, buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tem muito pastor que está com prioridades invertidas. Isso prejudica a sua vida e prejudica o seu ministério. O que te apaixona? O que te faz sonhar? O que te faz acordar? Aí você vai definir, porque a palavra diz que onde tiver o seu coração, aí vai estar o seu tesouro. Quais são as prioridades da sua vida? Independente de sabermos do detalhe de amanhã, saiba que elas precisam estar previamente bem definidas. Então, ame a Deus sobre todas as coisas, sirva as pessoas priorizando qualquer coisa e use as coisas sabendo que elas são temporais e passageiras. Defina bem as suas prioridades de vida, porque a vida na Terra é um teste. Então não ande por sentimentos, não se mova por matéria, porque com certeza isso tudo é passageiro.
Pastores e líderes devem ser conhecidos mais pela sua generosidade do que pela sua prosperidade. Então pense nisso, isso define prioridades do seu coração. Então, concluo aqui. Temos tendências para esse novo tempo. Tendências que estão moldando hábitos e culturas, mas não sabemos detalhes, como vai ser os avanços tecnológicos, como vai ser em detalhes o novo comércio, as novas empresas, as novas compras e vendas, as novas leis. Porém, uma coisa nós sabemos, como diz Hebreus capítulo 12, verso 1, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremos daquilo que nos atrapalha e o pecado que nos envolve e corra como os cavalos, corra a corrida que lhe está proposta. Então, a grande questão, e essa é a palavra que Deus me deu para dar a você aí, nesse encerramento da nossa conferência Inspire Online, é que você tem que avançar de forma inabalável, avançar para o prêmio, para o chamado, para a direção. Não importa quantos anos você tem, não importa qual salário que você tem, não importa o número de pessoas na sua empresa, no seu ministério, na sua igreja, não importa, importa que você tem um chamado e uma corrida que você deve correr com perseverança até receber o seu chamado eterno. Então aqui na terra, o nosso chamado, ele tem um prazo, por isso que vamos poder realizar isso de uma maneira ainda limitada, mas há um chamado eterno, até que você chegue lá, corra com os cavalos, faça a diferença, não seja igual ao outro, para ser uma cópia mal feita do outro, mas seja único e singular, como diz o Salmo 8, você foi feito pouco abaixo dos anjos, de maneira única e exclusiva, avance de forma imparável para o seu novo desafio. Os céus te esperam, seja notícia do céu na terra em nome de Jesus, amém? Gostaria então de orar com você. Você que está aí na sua casa, fique de pé agora. Eu quero orar sobre a sua vida. Prezado pastor e líder, quero orar pela sua vida para que você avance, que você seja um homem, um líder imparável, um homem, uma mulher, um líder que se mova de forma inabalável, que as circunstâncias não venham definir você e deter você, porque você tem Jesus e quem tem Jesus tem tudo. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo, por esta palavra, obrigado pela Tua Bíblia revelada a nós, palavra do céu, que hoje recebemos, e recebemos esses 10 princípios que nos direcionam para o novo normal e sabemos que eles são pilares, são bases, então que nossa mente, nosso coração esteja então alinhado com isso, para vivermos tudo que o Senhor tem para nós. Tudo que o Senhor tem para nós recebemos, tudo que o inimigo tem contra nós rejeitamos e avançamos de forma inabalável pelo Teu reino, que é céu na terra. Assim oramos, pedindo que o Senhor abençoe cada missionário, cada plantador de igreja, cada pastor que está no grande centro na área rural, cada homem, cada mulher, cada líder, cada empresário, cada profissional liberal, cada pastor, pastor, apóstolo, missionário, presbítero, diácono, líderes, oficiais da tua igreja na terra. Abençoe cada jovem, cada adolescente, cada familiar, cada casal que está agora recebendo esse empoderamento. Eu os abençoo e os envio para um destino profético extraordinário, que eles sejam imparáveis na sua presença, que eles possam ir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e toda obra contra a vida deles e minha caia por terra em nome de Jesus, e possamos brilhar neste mundo para a honra e glória do Senhor. Assim oramos com fé, na certeza da vitória. Amém. Glória a Deus. Aleluia, que bom que você recebeu esta palavra e recebeu esta oração. Agora você vai ter aí então a interação com os nossos facilitadores, um tempo muito especial que você vai ter agora de meditar sobre o que você recebeu e também você tem anotado aí na apostila eletrônica. Depois, não sai ainda, você tem o encerramento com a bênção final, com as últimas comunicações e palavra de envio. Então, continue conosco, Conferência Inspire Online. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.